Vamos que vamos, família. Bem-vindos ao ADEPAT Podcast. Aqui é um espaço onde a patologia das construções é prioridade, mas tem muito mais. Tem histórias, construção civil, técnicas construtivas, experiências de vida. Fica com a gente que este episódio que está começando trará muitos conhecimentos e ensinamentos para você, tenho certeza disso. Já peço com muito carinho. Assistiu? Curtiu? Clica aí no botãozinho curtir. Não é inscrito no canal? Veio aqui convidado do nosso convidado? Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Já se inscreva no nosso canal. Curtiu aqui as palavras do nosso convidado? Comente, coloque, registre o teu carinho junto com a gente. Será incrível ler e compartilhar junto contigo essa experiência. Trago aqui então ao nosso episódio de hoje, Felipe Camilo. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Membro 634. 34. Como assim? Não é 1634. Não. 634. É das antigas. Cara, eu acreditei nisso já há um bom tempo atrás. Então, pra mim, quando eu tive o privilégio de participar com vocês, eu não perdi tempo. Muito então, bom. Pra mim foi fantástico. Aí, queria ter sido o 009 ou 008, mas minha oportunidade veio. Não foi só por oportunidade, porque assim que conheceu, verdade. já entrou. Verdade, foi a timidez mesmo. Muito bem. Olha só, se você não está entendendo o que é esse 634, essa numeração, seja bem-vindo também. Nós somos a comunidade ADEPAT de Patologia das Construções. Sensacional. Uma galera que decidiu caminhar juntos. Então, juntos, nós compartilhamos experiências, construímos a nossa história, aprendemos. Esta comunidade que é formada e baseada em 3 pilares: networking, educação e empreendedorismo. Começamos lá em 2021 e hoje já chegamos em mais de 1.800 membros. Cada membro que vai entrando, com muito carinho, vai recebendo a sua numeração. Eu sou o membro 1. Grande amigo Felipe, meu xará, 634. E você pode ser o próximo membro. Aqui na descrição tem um link para você conhecer mais e fazer parte desta comunidade. Mas não clica agora não. Espera acabar esse episódio, porque virá muita boa história por aí, senhor Felipe. Quem é o Felipe Camilo? Bom, Felipe Camilo, ele já vem da área de saneamento, né? Meu pai vem da área de saneamento, então os meus princípios ali na detecção de vazamento caminham ali desde os 15 anos, né? 16 anos. E o Felipe Camilo hoje tem a GEP Soluções, mas antes eu atuava junto na parte de detecção de vazamento na companhia de água, né? Onde foi ali o comum que o pessoal chama de pitometria, né? E por 3 anos eu atuei junto com eles e no decorrer do tempo a gente começou a perceber que as vistorias de vazamento estavam me atraindo cada vez mais. Eu tentei ir para um campo totalmente diferente na parte de importação e eu vi que eu não era feliz. Eu gostava, né, de muito de desafio, de estar em campo, né? Gostava de problema, na verdade. E aí, estando com o pessoal, quando eu realmente decidi atuar no campo de vazamento, foi até mesmo por um antigo chefe, um patrão meu. E esse chefe falou assim, cara, o teu perfil é se arriscar. Vamos fazer o seguinte, eu já estava há alguns anos trabalhando com ele, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para que você saia da empresa por 1 ano e eu vou deixar marcado aqui, no dia 13 de fevereiro do próximo ano, eu vou entrar em contato com você. Se você quiser voltar, a porta vai estar aberta. Mas eu não tenho mais condição de te segurar aqui porque eu vejo que a tua energia é estar em campo, né? Então eu não vou me sentir feliz em ver você aqui. Eu gostaria que você estivesse comigo. Ele foi muito franco, né? E a partir daquele dia, quando eu saí para empreender, né? A verdade é essa, um empreendedor ele tem que ser louco, né? Então ele tem que agir um pouco fora da curva. E ali começou todo o meu trabalho de empreendedorismo voltado para a detecção de vazamento, né?
foi um ano, praticamente um ano de muita dificuldade. E aí, quando chegou no dia, exatamente dia 3 de fevereiro, exatamente há um ano, mesmo com todas as dificuldades, eu já não quis mais voltar. Eu fui picado por esse sentimento de empreendedorismo, o sentimento de estar em campo, né? Resolver problemas. E hoje já está completando aí, na totalidade, 20 anos que eu estou atuando já com a parte de detecção de vazamento, né? Espetáculo. É espetáculo. E para mim, quando eu iniciei a própria GEP Soluções mesmo, eu fui tomado por um sentimento de querer saber sempre mais sobre a parte de detecção. Por mais que eu tenho formação técnica, mas estar em campo ali, tentar entender o processo de vazamento, me levava muito a querer entender o mecanismo dos vazamentos, o mecanismo por que ocorreu, né, qual o caminho que levou àquela infiltração, né? E era uma dor que eu sentia, né, no passado. E por muitos, muitos e muitos anos é algo que ficava eu tinha aquela limitação de falei, mas por que acontece? Eu sei que acontece no processo de execução, mas o que leva a acontecer esse processo de causar a infiltração, né? E ali por praticamente acho que uns 7 anos eu fiquei com esse sentimento, né? E como eu participava muito com o pessoal da Yamatec, eu estava muito junto com o pessoal do Fabiano. O Fabiano foi a primeira ponte com vocês aí, junto com o Grossi, né? E ali, quando eu comecei a ter o contato junto com ele, houve uma virada de chave na minha cabeça, né? Então, o mundo do vazamento, para mim, acho que ele já está na veia e eu fui descobrindo a engenharia diagnóstica no meio desse caminho. Espetacular. E o que é empreender para você? Cara, é vencer obstáculos, vencer barreiras, né? É você acreditar em você a todo custo, né? Porque se você às vezes busca motivação ao redor, você vai ter pessoas que vão te inspirar, mas o maior motivador tem que ser você mesmo, né? Então, para mim, eu tenho como ser um empreendedor você acreditar nas suas loucuras, né? É, eu sempre tinha comigo, assim, ao redor, às vezes havia aquela preocupação das pessoas que me rodeavam, eu falava assim, poxa, mas será que vai dar certo? Mas era uma fé tão grande de que eu tinha que arriscar fazer isso, né? Empreender. E para mim o empreendedorismo, eu chego à conclusão que a gente tem que você pode buscar inspirações, mas a força tem que vir de você e você tem que se lançar, né? E a família nisso tudo? Cara, a família é fundamental, é a base de tudo. Eu vou dizer que para quando a gente busca, por mais o nosso propósito é a empresa, né, a GF Soluções, mas acho que a fonte de inspiração quando você olha para trás, você vê a família, né? Você fala, não, se não é por mim, é também por eles, principalmente por eles, porque eu preciso entregar para eles o melhor de mim, né? Então a família para mim é realmente a base de tudo isso, todo esse processo do empreendedorismo, né? Acho que o que se resume é isso. Espetacular. Olha aí, nobres amigos. Assim encerramos, já tá, né, perfeito, brincando. Okay. Com falas desse tipo. Por isso que um dos pilares da Adepat é o empreendedorismo. Nós conseguimos unir a parte técnica com a parte empreendedora. E esse é o grande desafio. Nós somos estimulados a conhecer e a aprender a parte técnica. E com o tempo, nós precisamos melhorar a nossa habilidade empreendedora para que possamos ter mais capacidade de desenvolver nossa parte técnica. Na engenharia diagnóstica, na patologia das construções, nós vamos cuidar de um edifício de maneira ampla. O patologista da edificação, ele é um especialista generalista. Olha que louco. Nós tenho a honra de ser o idealizador e coordenador do curso de Patologia das Construções em nível de pós-graduação, pela Adepat, pelo IPOS. Estamos na 6ª turma. Tem até aqui no link da descrição para você clicar e conhecer esse curso, caso queira se interessar por se especializar nesta área.
Só que nós estudamos toda edificação. Nos tornamos um especialista generalista. Fato é que dentre essa magnitude chamada edifício, existem as suas partes, os seus sistemas. É totalmente sabido que um dos grandes problemas que incomodam o usuário é a infiltração, Sim. a umidade, o vazamento. Fato. Por isso que muitas vezes os patologistas são contratados para inspecionar as edificações e muitas das vezes está envolvido a inspeção de umidade. Para identificar da onde está vindo aquela infiltração, o que está causando aquele problema e como corrigir. Para corrigir, precisamos entender o diagnóstico, da onde que vem. E olha só, podemos então ser especialistas em patologia das construções, mas há aqueles que se especializam em inspeções de umidade, um especialista naquela área. E dentro desse caminho, nós precisamos de suporte, de parceria. Vocês são, assim, o time GF Soluções, super especialistas neste segmento de inspeção de umidade, de caça-vazamento. Ou seja, a equipe de engenharia diagnóstica precisa contar com super especialistas nessa área. Se nós temos um escritório, assim como a FSL é, um escritório generalista, eu trabalho um dia com inspeção de fachadas, outro dia com inspeção de estruturas, outro dia com inspeção de umidade, nos sistemas de impermeabilização e assim sucessivamente. Nós precisamos nos cercar de bons profissionais que trabalham com essa especialidade. E neste caminho vocês migraram, vamos pensar assim, Sim. de caça-vazamento, de sistemas de saneamento, para de repente também estarem atuando com edificações, com casas, com esse ambiente mais de edifícios, unindo com a engenharia diagnóstica, com a patologia das construções. 20 anos trabalhando nisso, senhor Felipe Camilo. Você tem visto o crescimento dessa área de patologia das construções, de engenharia diagnóstica? Quando que você teve contato com essa área? Nos 20 anos você já ouve falar desse termo, já vive disso? Ou realmente é algo recente e tem crescido essa especialidade? Realmente, dentro desses 20 anos, confesso que eu tive de contato ali junto com a engenharia diagnóstica foi há 6 anos atrás, junto com... Tá aprendendo aqui. Foi há 6 anos atrás, pouco antes de acontecer a pandemia, né? E eu lembro muito quando vocês iniciaram o Quarteto Patológico, né? Que aquilo lá para mim foi uma inspiração muito grande. Às vezes a gente parava na rua eu encostava o carro para poder ouvir o Quarteto Patológico. E para mim a engenharia diagnóstica veio exatamente nesse período, né? E justamente num período de muita dor, porque assim, para mim eu não conseguia aceitar que eu não chegava, para mim, eu encontrava os problemas de vazamento, mas eu queria entender a causa raiz deles, né? E eu não aceitava, porque eu não conseguia entender o processo, esse mecanismo que chegava a acontecer as infiltrações. Em qual momento ocorreu, né? Foi causado por quê? E aí, o termo de engenharia diagnóstica foi exatamente uma vez eu tive um contato com um engenheiro patologista de Alagoas, e aí ele veio até mesmo para São Paulo, nós tivemos uma conversa, um bate-papo. Ele me convidou para fazer uma vistoria na Bahia, em Salvador, uma inspeção de piscina. E aí, quando a gente começou a fazer as inspeções de piscina, ele começou a me pedir alguns testes dos ensaios que eu nunca tinha feito, para entender o mecanismo de impermeabilização, como é que foi feito aquele processo de impermeabilização. E aí eu comecei a enxergar esse mundo da engenharia diagnóstica, para mim até muito confuso na hora, né? Que na minha cabeça eu falei, esses caras são fora da curva, né? Eles pensam totalmente diferente. A gente vai muitas vezes na origem do vazamento. Eles querem entender todo esse mecanismo, todo o processo dele. E assim, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei encantado e eu comecei a buscar informações a respeito, até mesmo com o pessoal da Yamatec. E
Meu primeiro contato direto, quando eu comecei a entender os processos trabalhando na área, foi junto com o Grossi mesmo, né? Para mim, eu nunca tinha ouvido falar até 6 meses antes, o meu contato Bem com recente, esse né? bem recente, né? Então, hoje eu posso dizer, tem há 6 anos eu atuando e eu me sinto um pouco instrumentista de vocês, né? Então, eu estou ali dando todo o suporte necessário para que vocês façam o trabalho de vocês, entender esse mecanismo de vazamentos e infiltrações. Uma vez teve uma cliente que me mandou uma mensagem perguntando, né, pedindo indicações de uma empresa especializada em caça-vazamentos que ela precisava para a casa dela. E óbvio que eu indiquei, mandei o contato, Felipe, GF Soluções. Aí ela disse para mim, não tem um outro? Rapaz, eu vou ter que contratar esse, não tem jeito. Já pedi para 3 amigos engenheiros, os 3 me mandaram o contato do Felipe da GF. Né? Então, isso é sinal do sucesso do que você tem trabalhado, Legal. conquistado, né? Sempre com um sorriso no rosto, mostrando paixão pelo que faz, dando suporte, sendo viável financeiramente para que os escritórios consigam compor os seus custos. Sim. Já considerando aqui na FSL, a grande parte dos nossos serviços que incluem inspeção de umidade, já incluímos na composição dos nossos custos já a equipe da GF Soluções. É uma segurança para nós, né? Sempre eu falo, olha, pode contar com o time da GF, porque é alguém que é o nosso instrumento, né? Que você comentou, mas muito mais do que isso. Tem a expertise, tem a experiência, tem a troca de ideia. Nós não somos conhecedores de toda a verdade, nem, nossa, de pouquíssima parte de alguma verdade. Então, quando nós conseguimos montar equipe, a minha pergunta é, quem vai com você? Cara, eu tenho meu casca de bala, né? Ele tá ali, ó. Hoje a gente trabalha muito numa dupla, né, para fazer as vistorias. E o que eu me preocupei muito é me equipar com tudo que é possível de testes e ensaios para vocês voltado, até mesmo, às vezes, até saindo um pouco dos testes de infiltrações, né? E que vocês ali têm uma necessidade, né? Ou dar um suporte em um teste diferente. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Por muito tempo eu fugi dos trabalhos de vistorias de infiltrações, até mesmo pela dor que é encontrar a causa de um vazamento por infiltração, né? Para mim, falar e fazer vistoria em coberturas, coberturas têm diversos problemas que acabam sendo causada pelo processo de obra, retrofit, customização. E aí eu me lembro que alguns dos trabalhos que foram feitos, até mesmo com vocês, né? Foi um grande aprendizado porque é uma troca muito grande. Hoje a minha preferência é sempre trabalhar junto com o pessoal da engenharia porque é uma troca dos dois lados. Eu acabo aprendendo muito com vocês e aqui do meu lado também, né? As vistorias de cobertura, elas demandam uma certa energia, um certo tempo, determinam alguns testes mais demorados, né? E se a gente não tem os parceiros certos, né? A dupla certa, que eu posso dizer que é o Marcos que está aqui junto com a gente, né? Ele me ajuda bastante nesse processo de trabalho, me dá todo o suporte, porque assim, eu digo, como se costumo dizer, que um processo de vistoria de vazamento de infiltrações, ele é uma imersão, a gente entra num hiperfoco, né? Para poder tentar determinar a causa raiz do problema, né? Claro. E o Marcos, ele foi formado aonde? O Marcos, ele foi formado justamente junto comigo. Ele nunca teve contato com vazamento, né? Ele está há 2 anos comigo, tá atuando junto comigo. Hoje eu posso dizer que bastante da parte técnica, ele tem bastante entendimento, tudo que eu preciso ele me dá o suporte, ele já entende, quando a gente entra num ambiente de vistoria, ele já sabe o processo que eu vou ter que seguir com os testes, né, diante do cenário que ele acaba enxergando. Mas a formação foi na prática. Foi na prática. Foi vocês desenvolvendo as técnicas. Exatamente. Hoje tem algum ambiente de formação desses profissionais? Não tem. Não tem. Inclusive, acaba sendo até uma dor, porque eu não consigo, nesse momento, multiplicar. Como está a sua agenda? Minha agenda tá para novembro. Já estou formando. Nós estamos no começo de outubro gravando aqui o podcast. E eu já estava ouvindo você falar ali com o pessoal.
que você está começando a pensar para 2025. Exatamente. Porque novembro você tem que travar a agenda já, Exatamente. porque dezembro já é outra pegada. Exatamente. Não, é uma demanda muito alta que tem, tanto que praticamente 70%, 80% dos meus trabalhos são voltados para vocês da engenharia, né? Hoje eu tive que restringir um pouco a minha agenda do público convencional para poder dar esse atendimento mais imersivo, mais full time para vocês, porque é uma demanda muito alta. E às vezes a nossa dor é tentar multiplicar isso, essas equipes, essas pessoas, até mesmo o pessoal do vazamento, porque quando eu entrei no processo de vistorias voltado para engenharia diagnóstico, eu tive que mudar minha cabeça, a minha visão de caça-vazamento convencional para entender processos, normas, né, metodologia, por que eu estou fazendo aquele tipo de ensaio, né? Até o Petrônio chama de pesquisa de vazamento. Pesquisa de vazamento. Pesquisa de vazamento, exatamente. Eu tive que realmente dar tentar entrar no mundo de vocês e tentar enxergar com os olhos de vocês qual é a necessidade, né? Principalmente, às vezes, eu atuo dando suporte também para a perícia judicial, né? E aí, para entender o processo, né, na hora que você entra na vistoria, você pega lá os quesitos, você procura entender o que o perito está precisando desses ensaios. Você tem que ter um entendimento de norma, né? Porque a norma Sim. é a receita que vai dar a base para a gente poder fazer os nossos ensaios. Por exemplo, um ensaio de aspersão para infiltração de uma fachada, de um telhado, né? Você tem que entender o processo que você tem que fazer, a distância, né? A pressão que vai acontecer aquele teste, né? Então, quando isso começou quando aconteceu de eu trabalhar junto com vocês, eu tive que mudar minha cabeça. Abrir horizonte. Eu tive que romper uma bolha. Abrir horizonte. Sabe por quê? O que a gente tem feito muito, o que eu tô querendo mostrar? Primeiro, se inspirem em histórias. Sim. Empreendedorismo é trabalho, é atuação, mas também é inspiração. Talvez nós tenhamos aí pessoas assistindo, acompanhando, ouvindo pelo Spotify, enfim, Deezer ou pelo YouTube, e se inspira em formar os seus escritórios, as suas empresas, focada nesse tipo de atividade. Ou seja, dentro da DEPAT, nós já criamos um GT caça-vazamentos, grande Petrônio também já esteve aqui como convidado, está conduzindo junto com a gente, vamos fazer vários trabalhos referentes a isso. Estamos preparando um curso, um treinamento para a formação desses profissionais, tanto a engenharia para entender o que está acontecendo, como também os operadores ali, em parceria com a Yamatec. Ou seja, liderar o movimento para a formação desses profissionais. Sim. Ponto. Mas o que a gente usa muito também a GF, empresas que podem ser formadas com base nessa inspiração, Fê, é uma empresa de ensaios. Tá bom? Vocês têm feito uma parceria bacana com o grande Diogo Sabeta, o DM Sabeta, né? Sim. O pessoal, todos os escritórios estão junto com vocês. Essa parte de ensaios, nós não contamos com a GF somente para ali fazer, porque pensa que casa vazamento fica limitado, restrito a usar o geofone, um detector aí de umidade para verificar o vazamento ou fazer um teste de estanqueidade. Olha, você já trouxe outros ensaios. E dentro desse caminho, como empresas como o do Felipe, a GF, trabalham com uma mão de obra que pode fazer algo mais investigativo, algo mais pesado, né? Mais exploratório. O que nós contamos? Para abrir uma janela de inspeção, para ali, já fizemos muito trabalho em estrutura, e aí abre janelas de inspeção e faz o ensaio de fenolftaleína. Você pode explorar e montar empresas de ensaios, em parcerias de ensaios, para fornecer para os escritórios patologistas toda a gama de ensaios, de testes dentro das obras. É isso que vocês exploram mais esse tipo de atividade, né? Exatamente. Vocês se colocam à disposição dos escritórios de patologia para fornecer para eles as soluções durante as inspeções. Sim, sim. Para ter uma ideia, a gente está conversando a respeito sobre os testes e os ensaios voltados ao teste de carga, né? Que é uma necessidade que a engenharia acaba tendo, né? Ter toda uma estrutura para poder realizar esses testes. E aí a GF acaba indo em direção para esses trabalhos, né? O que pode
É até mesmo para que o pessoal do vazamento entenda que quando você também realiza esses testes e ensaios, eles te dão uma amplitude muito maior dentro do campo de vazamento, né? Enfim, eu posso dizer para vocês assim que esses trabalhos de ensaios com vocês têm uma demanda gigante e precisa de profissionais, que inclusive foi o que o Felipe passou. É algo que a gente está até desenvolvendo alguma coisa para poder fazer um treinamento voltado para vazamentos e infiltrações e também para esses testes e ensaios, em parceria junto com o pessoal da GT de vazamento com Petrônio, junto com o pessoal da Yamatec. A Yamatec está criando um espaço lá de que vai ser uma pista de vazamento e também um espaço sensorial onde a gente vai poder desenvolver algumas coisas, né? É um trabalho que a gente pode desenvolver em conjunto, justamente para multiplicar esses profissionais para atuar em parceria junto com o pessoal da engenharia diagnóstica. Espetáculo. O seu trabalho precisa muito contar com soluções de equipamentos, com soluções de materiais, com soluções para auxiliar nesse processo. Sim. Tem muito do entendimento de capacidade de experiência, entendimento de todo o sistema, visão holística, conceito de vistoria e tudo mais, mas requer equipamentos, sim, né? E tem vários no mercado, nós temos a parceria com a Yamatec. A Yamatec, este podcast tem um oferecimento Yamatec, que traz soluções incríveis, muito tradicionais, muito parceira na DEPAT, soluções para caça-vazamentos, tá bom? E para nossa área da engenharia diagnóstica, o que a gente utiliza muito são os traçadores químicos, né? E eles lançaram um novo traçador químico, Yamalux Colors, que você consegue também identificar sem a presença da luz UV, mas com a lanterna UV ela acaba crescendo, né? Aparecendo muito mais. Então, pesquise sempre sobre a Yamatec, as soluções, uma parceira que está sempre com a gente. Produtos, equipamentos, geofones e tudo mais. E os traçadores químicos, o queridinho dos patologistas, Yamalux. Você usa pouco isso aqui, né, filho? Uso muito, muito. Me falta. Eu peguei uma amostra do Yamalux Colors, ele já pegou, pôs no bolso, é pra você. Falou, não, aqui cada gota é ouro. É ouro, já tô usando agora. Eu tô saindo daqui para usar já. E o que você achou aí do Yamalux Colors? Cara, tem aplicado? Como é que sensacional. Tá? No caso, como às vezes eu pego trabalhos voltados para a piscina, né? Hoje eu consigo utilizar o Yamalux Colors para poder fazer testes de estruturas e até mesmo para identificar fluxo de vazamento em tubulações, né? E é bom para você diferenciar setores. Você vai fazer um teste de infiltração, você consegue diferenciar setores, né? E o principal, numa situação como essa, tanto você pode usar com uma luz ultravioleta, como a olho nu, né? Você consegue ali identificar a origem, né, do amarelo do Yamalux Colors, né? Então, para mim, a gente já estava aguardando bem ansioso essa segunda cor. E eles lançaram, bem bacana lá nas redes sociais, e também apresentaram muito forte na FEIPAT. Sim. Tá bom? FEIPAT que a GF brilhou também, o grande Fê gravou podcast, né? Foi ali host de podcast, trouxe todos os seus equipamentos, nós vamos falar aqui de algum deles, apresentou, teve um stand lá. Eu lembro da nossa primeira conversa, quando te levei a ideia da FEIPAT e falei, você precisa estar lá porque vai ser super bacana. Como é que foi quando você ouviu isso? Você sentia que era para você? Você visualizava? Quais são os seus medos quando uma feira na Expo São Paulo e eu vou estar lá? Como é que foi essa experiência? Cara, quando o Felipe fez o convite para mim, eu falei, meu, que loucura, esse cara tá doido me chamar, eu nunca participei de uma feira, eu não sei se eu vou conseguir entregar. Confesso que eu fui bastante relutante, né? E foi até interessante. Isso daí no dia que foi feito o convite, a gente estava almoçando com o Demis Sabeta, né? Com o Diogo. E nós estávamos falando exatamente sobre um processo de parceria que a gente está fazendo, né? Já está acontecendo. E ele sugeriu, falou, o que você acha de participar da feira? Eu falei, cara, Diogo, eu nunca participei, eu não sei se eu tenho tato para feira, eu não sei como é que eu vou ter uma desenvoltura. Ele falou, vamos conversar com o Felipe. A gente terminou o almoço, a gente estava no estacionamento, o carro dele estava do lado do meu,
o telefone tocou e você me fez o convite. Aí eu peguei, abaixei o vidro, ele também estava tratando de alguma outra coisa no carro. Eu abaixei o vidro e falei assim, que a gente acabou de conversar, o Felipe acabou de me ligar, chamando para ir para feira. Bora? Aí ele falou, vambora, vamos conversar, vamos trocar ideia com ele lá. E aí, a feira para mim, eu até brinquei esses dias atrás, eu falei com você um tempo atrás, de que a feira começou para mim no dia 17 de abril. Foi logo depois do coquetel, aí você percebeu. Quando fez o coquetel, você viu lá acontecer. Agora começou. Agora eu preciso correr. E aí, foi um processo ali de entender todo o sistema de feira. Para mim, tudo muito novo, para o Sabeta também, né? Confesso que hoje eu posso dizer que eu não podia ter deixado passar essa oportunidade, não. Foi 4 dias de imersão, né? Que é algo que eu nunca esperava que eu iria participar numa primeira feira de patologia, né? Como o Felipe diz, a feira que já nasceu grande. E a FIPAT, para mim, foi, acho que, um outro divisor de águas ali. Eu tive a oportunidade de estar com pessoas em que eu só via nas redes sociais e acompanhava e tinha como inspiração, né? Estando lá, eu percebi que eu não podia ter faltado e eu não posso faltar nas próximas. 2026 está logo aí. Então a experiência foi boa, os resultados da FEIPAT para você foi sensacional, né? Acho que o contato de pessoas, até tive pessoas que surgiram na feira que no passado eu atendi, que por acaso eles entraram dentro da feira da FEIPAT visitando a FESPA, e aí eles me viram o stand da GF junto com a DM, e para mim ali ele foi uma surpresa muito grande. Eu tive contato com alguns profissionais ali, troquei ideias, tirei dúvidas, muitas dúvidas de equipamentos que estavam aqui, que foram apresentados ali. Tive a oportunidade de participar do podcast. Para mim, é muito difícil, porque a gente tem uma certa timidez, mas ali eu consegui, junto com esse maluco aqui, me soltar, me expressar. E para mim foi maravilhoso. Espetacular, meu amigo. Falando de equipamentos. Tá, vamos começar assim. Tentar fazer uma lista de 2 coisas. Vamos. Quais são os serviços carro-chefe que a GF Soluções oferece para o mercado? Tá. Não tem como fugir do primeiro, que é a parte de detecção de vazamentos, né? De infiltrações e de linha hidráulica. Tá? Tubulações, né? Isso, sabe que está ali com filtração, exatamente. sabe se tem, se não tem, sabe que está perdendo, acha que está gastando mais água, não está gastando, tendo uma mancha ali, vocês vão lá e conseguem fazer o caça-vazamento. Consegue fazer a detecção. O outro são a parte de inspeções, né? Hoje, vídeo inspeções, né? Onde a gente consegue fazer. Tem uma demanda muito alta voltada para inspeções de dutos, sistemas de ventilação, células de sobrevivência, né, que as construtoras pedem muito isso, e a gente tem atuado bastante diretamente com a consultoria ou em parceria junto com vocês, né? E hoje a gente está também realizando trabalhos voltado para avaliação termográfica, até drone a gente está fazendo, né? Você vê como o campo tá voando. O campo vai aumentando, então esses são os nichos principais que a gente acaba atuando, né? Você começou com caça-vazamentos e aí começa a explorar trabalhos em campo de ensaios e soluções para os patologistas, para o cliente final. Olha, uma coisa interessante, na própria feira mesmo, um campo bem interessante, que é algo que a gente já está trabalhando. As consultoras têm uma necessidade de você fazer uma avaliação de medição de umidade do concreto para poder fazer a aplicação de pisos laminados, pisos PVC. Então, eles precisam saber exatamente o tempo que isso tem que ser aplicado, se pode ser aplicado naquele momento ou não. É uma demanda que surgiu justamente da FEIPAT. Olha só. Né? Então, a gente já está em contato com as construtoras, desenvolvendo esse sistema para poder fazer essa medição. Exatamente. Muito bom. E quais são os equipamentos que você mais usa? Você tem ali no teu estoque que você usa bastante aí nos seus trabalhos? Bom, por ordem de grandeza, videoinspeção, termografia, geofone, medidores de umidade,
Esses eu posso dizer que esses aí são os meus equipamentos de Xodó. introdução. Exatamente, introdução para qualquer tipo de vistoria que a gente tem feito hoje, né? Então, esses equipamentos não podem faltar, né? Muito louco. Apesar que a gente tem uma gama de equipamentos muito, muito grande hoje, Claro, né? aí começa a ter os menores. tudo Exatamente. E você fica viciado em cada vez mais ter esses equipamentos, mais. né? Exatamente. É sensacional. Agora assim, olha, você vai estrear um novo quadro deste Adepate Podcast, que é o Me Faça Uma Pergunta. Você tem a oportunidade de fazer uma pergunta para mim. Vamos lá. O que você achou, Gabriel? Criei agora. Tive a ideia aqui durante o podcast. Me faça uma pergunta. E eu respondo. Vamos lá. Da mesma forma que você me perguntou sobre o empreendedorismo, qual foi o seu day one? O seu primeiro dia que você realmente falou assim, eu vou me enveredar para o empreendedorismo, vou me arriscar na engenharia. Meu amigo, eu precisaria ter um podcast só para responder essa pergunta, mas eu vou tentar responder. Vamos lá. Eu não tive esse day one, tá? Eu tive vários day ones ao longo da minha trajetória. Mas obrigado pela pergunta, gostei. Estreamos bem. Vai ser um desafio eu responder. Vou tentar ser breve, muito sucinto. O que acontece? Eu fui forjado para ser um bom funcionário de sucesso, enfim, né? Filho de policial militar. Então, meu pai, a vida inteira, ele foi policial militar, dos bons. Só que meu pai sempre foi um empreendedor. Porque ele tinha a polícia militar e nas folgas ele fazia os bicos, que é os trabalhos de segurança. Sim. Só que eu desde pequeno eu sempre vi meu pai liderando os bicos. Chamava bico, né? Que é o trabalho por fora do policial para fazer segurança. Só que ele não era só o segurança. Ele era o chefe dos seguranças. Então ele organizava com as empresas e ele tinha a equipe dele. Dos outros policiais que ele ia colocando um aqui, um ali e tudo mais. Eu sempre vi meu pai sendo um empreendedor, mesmo sendo funcionário público de carreira como policial. Então, na empresa onde eu trabalhava e tudo mais, comecei como estagiário, né, em patologia, sempre tive essa pegada. Na faculdade, eu já pensava em um dia desenvolver o meu escritório, a minha empresa. Depois de muito tempo. Tanto é que o primeiro escritório que eu montei, chamado Macfel, o nome eu criei durante a faculdade. Então, para mim, o empreendedorismo, ele sempre foi algo latente, assim, já de vida. Não tinha essa percepção. Apesar de ser formado para ser um bom funcionário e viver uma vida para depois montar uma empresa, eu tinha essa pegada, porque eu ia com o Vinícius, que é o irmão da Pri, para a faculdade. E ele chama, né? Marcos Vinícius Camacho, e eu, Felipe Lima. Então, Marcos Camacho, Mac. Felipe Lima, Fel. Então, a gente trocava ideia e surgiu esse nome, para quem sabe um dia montar a Macfel. Tá? Escritório e tudo mais. Só que, lá para frente, tranquilo. Quando eu montei o meu escritório, aí eu fui, me formei, trabalhei em construtoras e tudo mais. Em 2011... os meus pais tiveram alguns problemas familiares e eu entendi que eu tinha que priorizar minha família. Então, o que eu fiz? Nesse caso, tinha até uma empresa familiar, tal, tinha alguns conflitos internos. Eu fui pedir demissão da construtora que eu trabalhava. Tinha acabado de entregar um prédio, era engenheiro residente de uma grande construtora aqui em São Paulo. Pedi demissão, pedi as contas para estar perto da minha família. Entendi que eu que seria ali o pilar que daria suporte para minha família. E quando eu fiz isso, eu falei, agora eu preciso render alguma coisa. E aí eu fui, então, e montei a primeira versão da Macfel. Então, assim, foi numa necessidade familiar, tá? A pergunta era o day one. Sim. Foi de uma necessidade familiar, onde eu tinha que optar entre a minha carreira, naquele momento, ou minha família. Optei pela minha família, resolvi, ou tentei ali apaziguar, ou construir a crise familiar, estar presente naquela crise. E nesse processo eu tinha que trabalhar. E aí eu fui
e abri um CNPJ e montei a primeira versão da Macfel. E daí que comecei. E isso foi lá em 2011. Então foi a primeira vez que eu me aventurei como empreendedor. Tá bom? Eu vou parar a pergunta por aqui, porque ele perguntou o dia 1. Então esse foi o dia 1. Mas se quiser continuar. Tá, então deixa para os próximos episódios. Porque essa nova fase que eu chamo do novo dia 1 foi em 2018, né, que recomeçou o processo e que começou mais maduro e que chegamos aonde chegamos. Mas esse primeiro... Então, para mim, eu seria o empreendedor a qualquer momento dentro da minha trajetória. Mas eu já vivia como empreendedor. Porque, para mim, empreendedorismo não é ter uma empresa. Tem muito empresário que, na minha opinião, não é um empreendedor. Ele é um empresário. E tem muito empreendedor que não tem uma empresa, que não tem um CNPJ. Tá bom? O Marcos tem que ser incentivado a ser empreendedor. Sim. Na sua empresa. Sim. A FSL é um CNPJ e vários empreendedores. Porque quando nós temos uma visão de empreendedor, onde nós construímos a nossa história, eu posso empreender usando o CNPJ de outro. Porque o empreendedorismo, na minha opinião, estou falando talvez uma visão romântica, é o avesso ao tradicional funcionário que nós somos conhecidos, enfim, que nos é ensinado. Sim. Então o empreendedor é aquele que faz por si, aquele que faz por paixão, aquele que entende o seu propósito, aquele que não pede folga, ele constrói a sua folga. Porque para amanhã, se eu quiser ficar a parte da manhã livre para fazer qualquer outra coisa, eu preciso dar conta hoje. Porque os compromissos não pesem para ninguém amanhã enquanto eu não estiver. Então, o empreendedor é aquele que constrói a sua história de um jeito apaixonado, que consegue trabalhar e viver, que consegue construir recursos financeiros, por isso que precisa de empresas CNPJs que deem espaço para o empreendedor, que liberem ele de crescer, que empresas precisam fortalecer a marca das pessoas. Na boa, Macfel foi uma marca que eu construí com muito carinho. Ela teve 2 fases e ela se encerrou. Ela morreu. É um ciclo. Ciclo. Morreu? Ok, acabou. E aí construiu uma nova marca, FSL. Marcas e CNPJs, por mais lindos e por mais histórias que tenham, eles se encerram. Ciclos se fecham. Agora, CPF não. Não. Só cancela uma vez. Cancelou, Acabou. já era. Acabou. Acabou. Então, qual que é a principal marca que você precisa construir? Felipe Camilo. Sim. Sim. GF Soluções é linda. Mas amanhã você pode fazer uma fusão com uma outra empresa e virar GFKPO. E vai ser lindo também. Mas Felipe Camilo, Felipe Lima, as marcas como pessoas, é aí que nasce e que mora o empreendedorismo. Sim. Porque quando nós nos tornamos empreendedores, por mais que nós passemos 10 anos trabalhando como funcionário de alguma empresa, nós apenas estamos construindo a nossa história empreendedora e vivendo isso. Então, para mim, teve esse dia 1, teve a história toda, mas nas próximas perguntas a gente fala mais para segurar a audiência. Gostou do quadro? E faço uma pergunta. Isso daí vai dar um puta de um corte. Corte! Pau! Para finalizar, dá a dica final para quem está assistindo, nesse clima que ficou aqui de empreendedorismo, focado nessa área de ensaios, Sim. de caça-vazamentos, de escritórios, de empreendedores que queiram ir por esse caminho. Caminho de fazer os ensaios e dar suporte para outros profissionais. Nós temos o VAI, que é o Vistoriador Assistente de Inspeção, está construindo uma história linda que já não tem os próximos 30 dias já não tem agenda. Fornecendo boa parte disso, trabalho não para o cliente final, mas para os escritórios de engenharia, diagnóstica, de patologia, de perícia. Qual a dica que você dá para quem viu no seu caminho um caminho para ele? Cara, Ou para ela, claro. o que eu posso dizer assim, a dica é se você
aceitar o novo, porque muitas das vezes eu me peguei me resistindo ao síndrome de Gabriela, né? Eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim, vou morrer fazendo assim. E aí, quando você começa a lidar com o pessoal da engenharia, com a engenharia diagnóstica, você tem que se desconstruir por, às vezes, hábitos ou processo, ou procedimentos que a gente fazia, que entendia como certo, e você aceitar para o novo. Então, acho que o profissional da área de vazamento, por mais que ele viveu muitos anos, ou até mesmo, vamos dizer, o pessoal que às vezes acaba migrando como hidráulico, com hidráulico para caça-vazamento, ele tem ali muito conceito dele como certo de tudo aquilo que ele fez. Mas, na verdade, às vezes, ele começa a descobrir, quando lida com a engenharia, que, às vezes, os processos que ele acaba utilizava não era o certo. Tá? Então, e aceitar esse novo, você tem algumas resistências. E eu tive um processo de aceitar esse novo, né, e quebrar essa resistência. Né? Acho que o que eu posso deixar a dica para o pessoal que quer entrar para esse mundo é aceitar o novo. Aceitar algo novo, porque eu costumo brincar, falar muito a respeito disso. Cada vez que eu entro, que eu trabalho junto com vocês, eu venço uma camada de uma bolha, eu venço, entro numa outra atmosfera, daqui a pouco eu entro em mais outra atmosfera, né? Então eu vou tendo percepções de que o mundo da engenharia diagnóstica ele tem um leque muito grande de oportunidades para o pessoal do vazamento, né? Só basta o pessoal aceitar o novo, né? Se desconstruir muitas das vezes e aceitar esse novo. Espetáculo, meu amigo. Deus abençoe. Valeu. Sucesso na sua jornada. Valeu. E nós precisamos, então, diga. Vamos lá. Pessoal, fiquei muito feliz aqui em saber. Eu não sei se podia falar, mas vamos arriscar. E agora? Não é de conhecimento de todos, eu tenho um filho autista e eu fiquei sabendo que agora vocês vão criar algo, né? Você quer contar um pouquinho? Pode, vou falar. Nós tivemos na FEIPAT uma grata surpresa de estar mais próximo de um dos membros da DEPAT, que é o engenheiro Rafael, que faz um trabalho lindo, um profissional de altíssimo nível. Gravamos alguns podcasts lá, tive a experiência com ele, e ele trouxe essa sugestão que aceitamos prontamente, de ter um GT, um grupo chamado GT Atípicos, de profissionais e pessoas que tenham dentro da sua vida, né? Por exemplo, ele é autista e ele me trouxe que tem outros níveis aí, outras pessoas, outras, não sei como que posso falar, mas quem tem TDAH, quem tem algumas outras que tem nesse ambiente, espectro de atípicos, para que nós possamos fortalecer uns aos outros, cuidar uns dos outros e mostrar o quão grande podemos ser mediante, né, as barreiras ou as que nós achamos ser limitações, mas que podemos nos superar para isso. Então isso vai acontecer, estamos nos organizando para dar suporte para as famílias, para os profissionais. Ele disse que tem vários profissionais que são e que às vezes se escondem, né? Tem toda uma questão de tentar ali não apresentar. Então isso vai acontecer, sintam-se à vontade para quem quiser participar, dar suporte, né? Ter toda uma questão de estar com a gente nessa. E conversando com o Fê aqui, o teu filho, né? Você tem um filho que tem autismo. O que você curtiu, o que você achou desse projeto? O que você acha que a gente pode fazer nesse momento? Cara, eu acredito que para mim foi uma surpresa muito grande conversando com o Felipe, né? E na verdade, ter um filho autista é mais descobrir sobre nós do que dele, né? Nós nos descobrimos também, né? Nesse processo. E na verdade, para nós, ter ele como um menino autista na verdade, é uma condição, não é uma doença, é uma condição, né? O autismo. E saber que
as portas estão cada vez mais abertas para esse universo que é o autismo, o TDAH, o TDA, né? E saber que as empresas estão se preocupando, os grupos estão se preocupando com isso, é uma felicidade muito grande, né? E inserir essas pessoas, né, é algo que eu vou falar como pai, né? A minha maior preocupação não é ter um filho autista, é como o mundo vai receber, né? Como o mundo vai aceitar. E acho que se a gente não planta essa sementinha agora, eu me emociono. A gente se preocupa com o futuro, né? Essa semente tem que ser plantada agora, para que lá na frente os nossos filhos possam ter um espaço inserido no meio da sociedade, né? E é isso. Fico muito feliz com essa motivação, com essa inspiração de vocês. É por isso que eu admiro cada vez mais o pessoal da DEPAT. A gente estava conversando, né, já converso bastante com o Jonathan a respeito disso. Estar junto no grupo da DEPAT tem essa energia, né? Tem essa... como eu costumo dizer, antes de não estar junto da DEPAT, eu tinha uma motivação nos períodos da manhã, né? Hoje eu tenho uma motivação totalmente diferente. Eu acordo feliz, eu quero estar junto com vocês, né? E por esse sentimento e por essas atitudes que eu prego e eu sempre falo que estar no meio de vocês é um grande prazer. É uma satisfação muito grande. Então prepare-se, que nós teremos muitos motivos para estarmos juntos. Deus abençoe. Olha lá, esse podcast também é um oferecimento da Serpol. Dentro de um cuidado com a edificação, nós precisamos inspecionar, ter ensaios, diagnosticar, mas no fim nós temos que resolver. E uma das grandes empresas que dá suporte para nós em recuperações de fachadas, de estruturas, é a Serpol Engenharia. Então confira as soluções da Serpol. Dá para ser membro desse ambiente Serpol, meu amigo. Por quê? Você vai lá, tem um QR Code na tela, você lê o QR Code e a AGF se torna membro deste grupo chamado Serpol. Como assim? Você tem soluções. A Serpol, mais de 40 anos no mercado, imagina o para-raio de oportunidade que é a Serpol. Entra em contato aqui, só que a Serpol, como uma grande empresa, começa a se especializar, a dizer, isso eu faço, isso tudo eu não faço. Só que a Serpol, ela tem um procedimento, um conceito muito legal. Se eu não faço, eu atendo o cliente como? Indicando parceiros que fazem. Pensa comigo. Aquele cliente entrou em contato comigo com um problema. Eu preciso resolver este problema como conceito empreendedor. Eu não resolvo esse problema, porque não é a minha realizar uma inspeção de caça-vazamentos. Mas eu tenho aqui cadastrado por mim, eu gostei, entendi, é parceiro, AGF Soluções. Então eu digo para o cliente, resolva o seu problema, te passando o contato de quem resolve. E nessa união de indicações, todo mundo cresce. Isso é a base da DEPAT e a Serpol vive muito isso, e é isso na sua essência. Então, Serpol Engenharia, tamo junto, gratidão. E assim encerramos mais um ADEPAT Podcast. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, muitas vendas, vamos que vamos, família, obrigado.